Oi, graça e paz. Quem andou um pouco sumida, mas voltei. Eu voltei. Não briguem comigo, eu voltei. Eu vim trazer logo as últimas bíblias que estavam faltando. Desculpa, gente, por ter sumido. Nem eu sei por que eu sumi, mas vocês orem pedindo a Deus graça. Ai, e paciência pela minha vida também, mas em nome de Jesus eu vou conseguir gravar. Ignorem os barulhos, a minha rua é barulhenta, como em todos os vídeos. Se vocês escutarem barulho de brinquedo, é o Luca brincando na sala, tá? Então eu vou trazer as minhas duas últimas bíblias. Então, quem falou que eu tenho 9, acertou, né? Eu tenho 9 bíblias. E a história dessas é bem simples, não é nada demais não. Essa aqui, olha gente, é porque eu usei, tá? Não é mau cuidado não. Mas eu achei que era couro e eu fui enganada. Porque couro, minha mãe falou que couro não descasca. Então, isso aqui não é couro. Mas essa bíblia aqui é muito boa. Podemos ver que eu usei. Eu jurava que quando eu usasse ela, eu não ia rabiscar, né? Eu tô tentando achar. É porque eu rabisquei tudo de lápis. Dá pra apagar? Dá, mas eu não vou. Ó. Tudo de lápis, cheio de rabisco. Não dá nem pra ver direito, porque é lápis, né? Ó. Eu escrevi em cima, embaixo, no meu comentário. E ela é ótima pra estudo. Essa foi uma bíblia que aconteceu. Lembra a outra que eu tive? A preta, a última que eu mostrei? Eu tinha ganhado ela porque eu queria muito, né? Pedi pra todo mundo e graças a Deus, Deus deu condições aos meus pais pra comprar. E foi muito legal porque comprou pela internet. Eu não sei se eu falei isso no outro vídeo. Comprou pela internet aquela preta. E mais pessoas da minha igreja gostaram e compraram. Então, no caso, eu e mais 2 pessoas da minha igreja temos a Bíblia igual. Uma já foi até reformada, mas a Bíblia é a mesma, né? É, com a mesma capa, aquela do coração, quando abre, né? Que é maravilhosa aquela Bíblia. Essa aqui, acontece. Eu queria uma Bíblia de estudo. Essa aqui não é muito de estudo, mas por ter mais comentários, né? De quem traduziu ela, tem comentários, ela se torna um pouco mais de estudo do que aquela preta que não tem comentário nenhum. E aí eu pedi pro meu pai uma bíblia de estudo pra eu começar a entender mais sobre a palavra de Deus e tal. E aí meu pai falou que só ia me dar outra bíblia se eu terminasse de ler naquela. Acabou que antes de eu terminar de ler naquela, teve uma promoção. E aí ele veio e me deu essa, na promoção. E aí, no caso, teve uma promoção de King James. E aí ele comprou uma pra mim, uma pra ele e uma pra minha mãe. Foi na promoção. A minha e da minha mãe é exatamente igual. A dele já é diferente. Eu nem sei onde tá. Se tá por aqui, eu não sei onde tá. Acho que daqui é da minha mãe. E da minha mãe é exatamente igual. E incrivelmente descascou igual também. E ela é muito pesada, né? Ela é muito grande, mas ela é muito maravilhosa. Eu lembro que eu li nela umas 3 vezes. Ela é muito boa. Eu li só o Antigo Testamento, depois eu li só o Novo Testamento. E aí, ano passado, eu li ela toda de novo. Não, na verdade foi ano retrasado, eu comecei a ler nela de novo. E terminei ano passado. Porque eu andei atrasada um pouquinho na leitura, mas eu acabei, né? Graças a Deus. E ela descascou toda, mas eu amo muito essa Bíblia. Sempre quando eu tenho alguma dúvida de alguma palavra, ela é muito fácil de entender. E sempre quando eu tenho alguma dúvida, eu venho pra ela. Ela é toda marcadinha, mesmo de lápis, ela é toda marcada. A preta eu já tive coragem de marcar de caneta, porque eu não queria que as anotações sumissem. Mas a gente sabe que vai desbotando com o tempo. Essa aqui eu não tive coragem de marcar com caneta. Ou tive, eu acho que eu tive no início. Tive no início, mas eu me arrependi. Em Gênesis eu marquei de roxinho, tá vendo? Lilás.
E eu me arrependi depois, aí o resto eu marquei só de lápis. Uma coisa legal, da última vez que eu fui lendo os livros da Bíblia, ela tem um espaço no final. Eu fui desenhando nela. Olha. Não, por favor, não ria do meu desenho, tá? Olha. Quando eu acabei Gênesis, eu fiz esse desenho. E eu fiz isso em todos os livros da Bíblia. Imagina o de Apocalipse, né? Não vou nem mostrar pra vocês o de Apocalipse, que né, é meio difícil de desenhar. E eu desenhei assim mesmo. Aqui, ó. Êxodo. Ah, ficou bonitinho, cara. Não dá nem pra entender muito, né? Porque é lápis. Mas tem um sacerdote aqui e tanto. Deixa eu ver. Mais um. Tem alguns que tinham muito espaço no final. E tinha outros que não tinham muito espaço. Aí, Levítico eu não fiz. Que coisa feia. Eu vou ter que fazer agora. Deixa eu ver. Algum que eu tenha feito. Aqui de Juízes. Eu desenhei até a Débora debaixo da palmeira. Ai, meu Deus. Não dá pra focar, né? Focar. É a Débora, tá? Me perdoem aí o desfoque. E eu fui desenhando por ela toda. E por desenhar nela toda, eu queria muito, uma Bíblia Note. Esse aqui é Isaías, olha. Escrevi amor reverente. Por causa dessa versão aqui, ela falava, né? E no final eu desenhava o que mais me chamava a atenção naquele livro. Por isso que eu demorei pra ler. Mas, exemplo, Isaías, o que me chamou a atenção foi um amor reverente. Que Deus estava pedindo para sua nação o amar. Por isso que ele chama a nação de prostituta, né? De alguém que tem outros amores. Porque Deus queria que Israel se voltasse para ele com um amor reverente. Que é comprometido, né? De fidelidade ao Senhor, ao único Deus. E é muito boa essa aqui. Aí ela é mais escrita também, porque ela vem a introdução do livro, tipo Jeremias. Ela conta quem escreveu, que no caso foi Jeremias mesmo, o propósito do livro, data da primeira publicação, esboço geral de Jeremias. Aí vem dividido, olha, como foi escrito, entendeu? Aí vem um ano, vem tudo separado de Jeremias. E aí também ajuda a entender um pouco sobre a época que foi escrita, sobre o que estava acontecendo ali, o que se passava ao redor, até do mundo mesmo, né? Qual foi o propósito de Deus ter, o Espírito Santo, né, ter impulsionado a ser escrito no rolo. E é muito legal ter essa noção quando você está lendo um livro. E foi por causa dela que eu li, a última vez que eu li foi a ordem cronológica. Mesmo nela eu peguei num site a ordem cronológica e eu li nessa Bíblia. Então foi muito legal porque vários profetas são compatriotas. Tipo, um estava em exílio, o outro estava na sua terra natal. Então, ao mesmo tempo, então você entende o que estava acontecendo. Às vezes era ao mesmo tempo, Deus estava pedindo a mesma coisa, mas estavam acontecendo coisas diferentes porque eles estavam vivendo realidades diferentes, né? Quem passou pelo exílio não passou a mesma coisa da pessoa que estava na sua terra natal. Então, foi muito interessante saber disso. Vários profetas, tipo Esdras e Neemias, eles estavam vivendo na mesma época. E tem gente que tem historiadores que falam que Esther também, né, porque Babilônia, né, a Esther também estava na mesma época. Então, ao mesmo tempo que eles estavam preocupados com a sua terra natal, com os muros, com a reconstrução do templo, Esther estava preocupada com a sobrevivência mesmo, porque eles podiam morrer. Então foi muito interessante ter essa experiência. Se você tiver a oportunidade de um dia leia em cronológica, porque é muito interessante. Eu me empolguei muito nessa Bíblia aqui, eu ia falar um pouquinho. Então essa aqui foi a 8ª. E aí, por causa dela, eu quis a outra, que é a última.
O que acontece? Eu gosto muito de desenhar. Isso aqui foi o que fiz, tem pouco tempo. Eu gosto muito de desenhar, muito. Embora eu não saiba desenhar, tipo, não tenha aquelas técnicas e tudo mais, eu gosto muito, muito, muito de desenhar. E aí, saiu a bendita, maravilhosa, da Bíblia Note, que vem com espaço, né? E aí eu ficava, eu quero uma Bíblia Note, Como eu não tinha, eu fiz dessa grandona da King James uma Note. Mas eu queria muito uma Bíblia Note. Aí eu lembro que na época eu tava namorando, eu pedi pro meu namorado. Eu lembro que eu pedi pros meus pais, só que eles já tinham me dado, né? E aí acabou que meu aniversário tava chegando na época. E aí pra jogar verde pro meu namorado eu postei. Só que ele não me deu. E aí eu deixei pra lá, peguei na mão de Deus, falei assim, eu quero. Eu sabia que eu tinha muita Bíblia. E eu tenho muita Bíblia e eu amo Bíblia. Mas eu queria muito. E essa era uma Bíblia que era mais barata, porque ela não era tão flufu, vamos botar assim, ela não era tão menininha. E aí, por isso que eu escolhi ela. Mas se eu pudesse, eu teria uma de cada cor. Se eu pudesse, teria uma de cada cor, vários tamanhos, aquelas que parecem caderno, as que vêm com um espação mesmo pra desenhar e tal. E aí, mas eu amo essa Bíblia, tá? E aí, inclusive essa é a versão que eu tô lendo esse ano, que eu nunca li. Nova versão internacional, NVI, né? E aí, surpreendentemente, quase 3 anos depois eu ganhei ano passado. 2 anos depois de ter terminado, 2 anos depois de eu ter postado também, a tia Lu, eu vou falar o nome dela, tia Lu. Todo mundo sabe quem é lá na minha igreja. Eu até falei, eu brinco, dizendo que ela é minha fada madrinha. Eu sei que não existe, tá? Porque a gente é crente, mas Deus sempre usou muito ela pra ajudar a gente, desde sempre. Desde quando a gente entrou na igreja. Aí eu escutava o sobrinho dela chamando ela de tia. Eu comecei a chamar de tia, agora eu não consigo chamar pelo nome dela normal, eu chamo ela de tia também. E aí, ela surpreendentemente, ano passado, falou assim, Bel, eu comprei um negócio pra você, demorou um pouco pra chegar, mas eu vou trazer pra você. Aí eu, tá bom. Só que eu não tinha a mínima noção do que era, né? E não era tipo no aniversário, não era nada, não era comemoração de nada, era um dia normal. E aí ela chegou, gente, quando eu vim, gente, foi tipo, eu quase chorei, eu até demorei, porque eu ganhei ano passado e eu só usei esse ano, porque assim, eu não queria nem usar de tão linda que ela é. E aí eu até encapei, já tá até rasgando aqui, mas eu encapei a minha Bíblia, olha só, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Aí essa é a minha primeira Bíblia Note, que é a versão que eu tô usando esse ano. Só que eu não consigo desenhar nela de jeito nenhum. Eu não consigo. Não consigo. Pra não dizer que eu não desenhei, eu desenhei uma nota musical. Porque eu tava falando sobre cantar, sobre canto. E aí eu tô usando a constância, né? Pra quem não sabe, minha mãe tem um projeto de constância bíblica, que a gente lê a Bíblia todos os dias. São 3 capítulos por dia. E o objetivo é não parar de ler a Bíblia. E aí, ano passado, 2023, nós fizemos e terminamos. Nós começamos se eu não me engano, dia 2 de janeiro. Se eu não me engano, foi dia 2 de janeiro que a gente começou 2023. E terminamos dia 2 de fevereiro. Se eu não me engano, foi dia 2 de janeiro. E esse ano, nós começamos agora, dia 1º de abril. Então, a gente só vai acabar ano que vem a leitura completa da Bíblia, mas temos um grupo no WhatsApp. Todo dia, de segunda a sexta, nós temos lives no Instagram, onde nós lemos e comentamos um pouco sobre a palavra de Deus. E é muito bom. Porque a gente tá em grupo, então um vai animando o outro, e aí no grupo do WhatsApp a gente coloca lá o check, né? De ter lido os capítulos do dia, e a gente às vezes vem alguma passagem que Deus falou com todos, ou alguns pontos
que não falou comigo, falou com outra pessoa, e a gente comenta lá no WhatsApp, e é muito bom, porque abre a nossa visão espiritual, abre o nosso entendimento, e Deus tem falado com a gente. Inclusive ontem, por exemplo, foi 25, 26, 27 de Gênesis. Se você quiser acompanhar, então a partir de hoje é 28, 29 e 30. E a gente lê 3 capítulos todo dia, mesmo segunda, sábado e domingo. Mas a live só acontece de segunda a sexta. Mas o grupo do WhatsApp funciona e a gente continua conversando. E é muito bom, muito interessante. E é muito engraçado também, porque tem coisas que a gente fala lá sobre o que tá acontecendo. Sempre tem alguma coisa. Tem uma moça jovem, Carolyn, que ela é da minha igreja, e ela fala, né? Constância Flix. Porque sempre tem algum debate de pensamentos teológicos, sendo que a gente só tem o meu pai, que ele realmente fez teologia na faculdade, mas de tanto a gente ler e estudar sobre a palavra, a gente já se acha teólogo, entendeu? E a gente fala e compartilha o nosso pensamento, e até às vezes tem debate mesmo, porque todo mundo fala que eu sou polêmica, então eu trago os temas, a parte do capítulo que todo mundo quer falar, entendeu? E aí essa Bíblia eu tô conseguindo escrever. Eu escrevo aqui na lateral. Poxa, ela não tá focando tanto, né? Eu escrevo aqui na lateral. E aí eu sublinho. Tá vendo? Aqui eu sublinhei tudo. Tá lápis. E aí eu ganhei uma lapiseira maravilhosa ontem. Vai ser a lapiseira agora. Ganhei uma lapiseira muito legal ontem. E aí eu escrevo. Eu escrevo com lápis para não danificar. E aí, exemplo, às vezes eu faço linha torta, e aí eu aproveito que faz o lápis, dou uma apagadinha e acerto a linha. E é muito legal, porque às vezes tem coisas que te chamam a atenção e você consegue escrever sem ficar tudo entulhado, sabe? Sem ficar tudo juntinho. Na minha King James, ela não tinha necessariamente um espaço para escrever. Então, tinha coisas... Peraí, deixa eu ver se eu acho um exemplo. Tinha coisas que eu escrevia, ficava tudo junto, sabe? Eu não sei se eu vou achar agora. Mas eu quero uma... Não tem tanto assim. Aqui, essa parte até tá um pouco de caneta no Novo Testamento. Eu escrevia pelos laterais, eu escrevia em cima. Tá vendo? Eu escrevia no meio das coisas, então fica tudo juntinho. E aí você tem que tentar lembrar o que você escreveu, porque a minha letra também não é das melhores, né? E às vezes é uma coisa tão interessante no meio da pregação que eu vou escrevendo e aí depois eu fico, o que eu escrevi aqui? Porque eu escrevi com uma letra que não é muito legível. Mas nessa aqui é bom que não precisa levar um monte de papel, um monte de caderno, porque dá pra escrever. Quantas pregações do meu pai, do pastor Saulo, eu escrevi. Olha, isso aqui, o presbítero Lucas. Aqui, tá vendo? Eu escrevo tudo aqui, os pontos que me chamaram a atenção. E é muito, muito, muito legal. Isso aqui foi que eu tava estudando, né? Olha, e tem espaço, sabe? Não fica tudo... Aí é mais administração, né? Pra não ficar tudo aglomerado, né? Tudo um em cima do outro. Mas é muito boa. E tem essa aqui, tipo, é linda, maravilhosa. Eu acredito que essa aqui seja de couro. Mas eu não quis pagar pra ver, por isso que eu botei no plástico. Por isso que ela tá assim. Ela é linda, maravilhosa, por dentro e por fora. Olha, ela tem um papel. Ela é linda, ela é incrível. E aí, aqui, exemplo, eu tava estudando o Novo Testamento, né? E aí, vamos botar Efésios. Eu não queria escrever, porque eu ainda tava com medo de escrever. Isso eu fiz ano passado. Aí eu botei post-it. Ela tem espaço pra você colar o post-it também. Às vezes aqui, ó, final de Gálatas, tinha mais espação. Eu escrevo ali também. E dá pra ver, entendeu? E não dá pra ver do outro lado, sabe? Ó, eu fiz isso com Gálatas todinho. Eu tenho que estudar o resto das cartas paulinas. E aí,
Às vezes é alguma coisa de resumo mesmo. Isso aqui eu escrevi como um resumo do capítulo. Tinha algum versículo que me chamou atenção, então eu escrevi versículo 17 ao 18. Ele tá falando disso. E é muito, muito legal. E tem várias, né? Anote. Essa aqui eu creio que é a minha primeira, mas não será a minha última. Então, quem acertou, eu tenho 9 bíblias. Até agora, até o momento. Mas esses vídeos eu fiz pra te incentivar a ler. Pra te incentivar a amar a palavra de Deus. Eu sei que não é sempre que a gente tá com vontade de ler. Mas eu tenho aprendido até que nem sempre é do jeito que a gente quer. A gente não faz tudo só porque a gente gosta. Mas a gente faz porque é necessário. A gente faz porque nós precisamos. Do mesmo jeito que todo dia lá, quem consegue, né, tomar café da manhã, quem faz as refeições corretamente. Todo dia tem o café da manhã, tem o almoço, o café da tarde e tem a janta. Todo dia come. Todo dia bebe água. Todo dia tenta beber algum suco, comer uma fruta. Quem consegue, né? Porque não é todo mundo que consegue. Mas todo dia se alimenta. Então, do mesmo jeito, o próprio Senhor nos recomendou a meditar na palavra de dia e de noite. Então, nós precisamos nos esforçar. Não tem quando a gente está gripado. É muito difícil sentir o gosto de algum alimento. É muito difícil beber água, porque fica amargando. E o problema não é o alimento, é a nossa boca. A gente precisa fazer por quê? Porque a gente sabe que para melhorar a gente precisa se alimentar. Da mesma forma, nos dias que a gente não tá com vontade de ler, nos dias que a gente não tá com vontade de orar, nem fazer jejum, a gente precisa continuar fazendo. A gente precisa fazer porque a gente sabe que isso vai fazer a gente melhorar. Vai fazer a gente ser transformado, ser liberto do que a gente precisa. E todos os dias nós precisamos ser libertos. Todos os dias nós precisamos de mudança. Então que esses vídeos, né, de falar sobre a Bíblia não seja só eu me mostrando, mas seja um incentivo para você ler, um incentivo para você ter novas versões. Essa versão não é igual da King James, que não é igual da minha Bíblia preta. Então são versões diferentes, mas que falam sobre o mesmo Deus. Algumas versões estão surgindo e é importante você saber das versões mais antigas, porque existem versões que estão sendo modificadas. E é muito importante você saber a palavra de Deus para não ser levado por ideologias que vêm surgindo ou continuam ali batendo, né, para entrar, para não ser levado pelo que os outros falam e sim pelo que você entende, pelo que você sabe, pelo discernimento sobre a palavra de Deus, porque você lê e não porque você ouve alguém falando. Por muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu achava que tava na Bíblia, exemplo, tem até a brincadeira, né? Tá na Bíblia ou tá amarrado. Muitas vezes eu achava que nenhuma folha de uma árvore cai da árvore sem a permissão do Senhor. Isso não é o versículo, isso não tá na Bíblia, mas a gente acha que tá. Porque Jesus fala, eu venci o maligno, eu venci o mundo e vós vencereis. A parte vós vencereis não tá na Bíblia. Então, nós precisamos ler a Bíblia e não ser levado pelo que as outras pessoas falam. Não, até mesmo o nosso pastor. Não tô dizendo pra... Ai, não presta. Não. Mas o que ele tá pregando? Tá de acordo com a Bíblia? O que ele tá ensinando? Condiz com o que o próprio Jesus ensinou? Pra gente não ser levado por ideologias, por doutrinas, filosofias que não é bíblica. Muita parte, para não dizer toda heresia veio de querer acrescentar coisas que não estavam na palavra de Deus. Então nós precisamos saber qual é a real ali, a pura, a parte que Jesus falou, a parte que Deus mandou realmente escrever. E nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque, como eu falei, existem novas versões de Bíblias que estão surgindo, que estão sendo modificadas. Então nós precisamos saber o que é realmente de Deus e o que foi o homem que colocou. Porque agora tem. Então, que esse vídeo seja mais um incentivo
A partir de hoje não vai ter mais vídeo de Bíblia, só se eu ganhar outra. Mas talvez tenha vídeos comentando a palavra, né? E que você se anime, mesmo nos dias que você não está com vontade a ler. Que você se anime mesmo nos dias que você não quer, mas ore assim mesmo, ore sem querer. Ore e até que você saia aliviada da presença do Senhor. Amém? Então eu quero agradecer por você ter visto esses vídeos. Eu creio que eu vou trazer novos, mas que você se sinta incentivado, incentivada a continuar, tá? Então quem quiser, eu vou tentar deixar aqui na descrição o Instagram da minha mãe. Quem quiser ver a live da Constância, de segunda a sexta, você é muito convidado, muito convidada. E que você esteja lá conosco para aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Beijo, até a próxima, espero que seja em breve, tá? Muito obrigada por ter assistido.